No Dia das Mães nós falamos sobre isso. E aí tivemos um intervalo com os nossos irmãos seminaristas e hoje retomamos o assunto de família e vamos estar falando sobre esposas cooperadoras voluntárias. E hoje nós começamos a falar desse assunto na parte da manhã e eu toquei no assunto de que quando Deus criou o homem e a mulher, criou o casal, Ele disse que era tudo muito bom, não só bom, mas muito bom. Então Deus desenhou a família com um plano celestial, o plano do coração dele, para que fosse assim, para que o homem liderasse, a mulher cooperasse, fosse auxiliadora idônea, fosse ajudadora idônea. E Deus criou para que houvesse uma complementação, para que os dois se complementassem mutuamente, para que houvesse uma igualdade de ser, porque os dois são iguais diante de Deus. Não há um superior ou um inferior. O homem reflete a imagem de Deus, a mulher reflete a imagem de Deus, e o casal juntos reflete a imagem de Deus. Eles espelham a Deus, podemos dizer assim, mas na função de cada um deles, que são diferentes, eles vão estar assumindo do jeito que Deus desenhou, para que funcione bem para a glória de Deus. Então Deus deu funções diferentes. Então tem uma hierarquia que Deus desenhou, que é uma hierarquia funcional, não é essencial. Ou seja, o homem e a mulher são iguais diante de Deus, mas eles têm funções específicas. E quando nós agimos assim, as coisas funcionam, as coisas são abençoadas, as pessoas são abençoadas. Então, ao invés de uma complementação mútua que Deus desenhou, por causa do pecado, agora a concorrência, a competição. Isso não é novidade, Todos nós sofremos esse tipo de luta que as famílias têm, competição, ao invés de ser complementação mútua. O homem que é o líder amoroso, deveria ser o líder amoroso, se tornou um homem egoísta, ditador, aí entra o machismo. A mulher que deveria ser ajudadora idônea, ela quer agora usurpar o papel do esposo, do marido, aí entra o feminismo. Então o plano de Deus era que Deus fez muito bom, homem e mulher, e que Deus, ao fazer a mulher, Ele criou a mulher como ajudadora idônea, mas depois do pecado, lembra que as consequências do pecado vieram logo em seguida. Aí Deus falou para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, alguns falam, a submissão começou ali, pastor? O pecado trouxe a submissão? Não, a submissão é algo muito bom. A cooperação, a submissão da mulher na autoridade do homem é algo muito bom, muito bonito. O problema é que agora é difícil, por causa do pecado. E nós falamos o que é, então, ser submissa. Mas o texto que vamos usar, peço que os irmãos abram lá, 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. Nós vamos ler do 1 até o versículo 6. E esse texto, ele é um de 4 textos no Novo Testamento, falando do papel da mulher como submissa ou sujeita ao seu próprio marido. Então esse é o quarto texto do Novo Testamento que nos fala, nos relembra disso, Diz assim, 1 de Pedro 3: semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas ou sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhos, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então Pedro, ele trata do assunto da família, da mulher sendo sujeita ao seu marido, só que ele começa falando semelhantemente, vós mulheres. Semelhantemente ao quê? Ou a quem? Para entender, tem que ver tudo que está falando antes. Hoje de manhã nós falamos, não dá tempo de falar hoje aqui, mas está falando de Jesus Cristo, que se submeteu à vontade do Pai, sendo injustamente maltratado e morto por causa dos nossos pecados.
Então Jesus, ele foi sujeito, ele foi submisso, mesmo no mundo caído, no mundo ímpio, por causa da glória do Pai. Então a graça de Deus na vida do cristão, que é o tema da carta de Pedro, ela se reflete através do sofrimento, através da submissão também. Então, assim como Cristo se submeteu, as mulheres também deveriam e devem, de acordo com a palavra de Deus, estar sujeitas aos próprios maridos. Nós falamos o que é submissão e o que não é, porque submissão é um palavrão hoje em dia, não é verdade, irmãos? Ofende as pessoas por causa dos abusos, logicamente, por culpa nossa, homens, e por culpa das mulheres, por culpa do ser humano, irmãos. O que Deus desenhou que deveria funcionar acaba sendo difícil por causa do nosso pecado. Mas então nós falamos o que submissão não é e o que submissão é. Então a submissão é uma ordem, não é uma opção. A submissão não é só responsabilidade da mulher, ela é do marido, da esposa, dos pais e dos filhos. Devemos ser submissos uns aos outros, cada um no seu papel. A submissão não é inferioridade da mulher, quer dizer que a mulher é menos do homem, de forma alguma. Ela é alinhar-se sob a autoridade que Deus deu ao homem, ela vai ajudar o homem na missão que ele tem de liderar. A submissão não é da mulher a todos os homens, aqui está falando ser sujeito aos nossos próprios maridos. Não é todas as mulheres, as mulheres vai ser submissa a todos os homens que chegarem para ela e falar: você tem que ser submissa a mim. Não, a Bíblia fala que tem que ser submissa aos seus próprios maridos. Então a palavra de Deus nos ensina. Então isso já esclarece muita coisa, irmãos? A submissão não é uma escravidão, irmãos. Então muitos abusam e essa palavra se torna desgastada por causa desses erros. Então abusa, então o machismo entra aí, aproveita, e aí o que é submissão? Seria o respeito, seria o temor que a mulher tem a Deus e ao marido, ao líder que Deus colocou para conduzir o lar amorosamente. E submissão não é autonomia masculina no lar, ou seja, o homem decide tudo, até a roupa que a mulher vai usar, decide tudo, cada centavo da casa vai ser gasto com isso. Não, irmãos, é uma cooperação, os dois trabalham juntos. E muitas vezes nós falamos aqui, a mulher é até melhor nessas áreas financeiras, A mulher é mais esperta, mais inteligente em muitas áreas da vida do homem. Então não quer dizer que o homem é superior ou mais inteligente, nada disso, mas o homem vai prestar conta diante de Deus, para a liderança que ele recebeu de Deus, para conduzir seu lar, para falar: olha, a minha esposa, eu estou cuidando, eu estou protegendo ela. Então a mulher, ela tem autonomia sim, que é abençoada pelo marido, mas você vê que não há um conflito, há uma cooperação. Então nós falamos um pouquinho de manhã o que é a sujeição, essa é a ordem, sendo sujeito aos seus maridos. E por que as mulheres deveriam ser sujeitas, que Pedro está falando aqui, irmãos? Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta. Interessante, irmãos, nessa história aqui, nesse texto, Pedro está talvez tirando uma dúvida que as mulheres tinham e que as mulheres têm até hoje. Por que então uma mulher cristã deveria se submeter a um homem que não tem a Deus, um homem que não é salvo? E havia muitos casos assim, irmãos, naquela época já. Um casal que ninguém conhecia Jesus, mas de repente a mulher aceita Jesus. Aí o marido ainda não aceita. E ao invés de ficar feliz com a salvação, fica bravo, porque a mulher agora mudou de religião, a mulher tomou uma postura diferente da tradição religiosa da família. Então há uma certa perseguição ou hostilidade por parte do marido. Então o que as esposas crentes deveriam fazer? Largar o marido? De forma nenhuma, de forma alguma. Aqui está falando para ficar, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos pela palavra. Ou seja, o propósito aqui é a salvação do esposo, a salvação do marido. Irmãos, a Bíblia adverte que o casamento ou jugo desigual não é abençoado por Deus. Então, a Bíblia nos ensina que a luz e as trevas não combinam. Então, se antes do casamento, que é tempo de decidir, para que você case com alguém, ore para que seja luz com luz, tá bom? Não tome a decisão de casar luz com trevas, porque Deus fala em 2 Coríntios 6,14,
não nos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Deus nos dá liberdade de decidirmos essas coisas. E Ele quer que dependamos dEle e que obedeçamos a Ele. E Ele fala, não nos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Resposta é nenhuma. Né? É água e óleo, né? Luz e trevas. Então Deus fala, não nos prenda a esse tipo de relacionamento. Mas se já casados, um dos dois é salvo, por exemplo, a mulher, ela deve largar? De forma alguma. Pedro falou, não, seja luz. Onde você está? Seja luz. Então Deus não aprova casamento ou namoro missionário. Aí eu vou namorar para ganhar ele para Cristo. Então, porque Deus podia usar isso na Bíblia, né? Casai com os incrédulos para ganhá-los para Jesus. Não, Ele nunca falou isso. Ele falou, não os prendais a um jugo desigual. Como você ganha o infiel para Cristo? Sendo luz nas trevas, fazendo, obedecendo a Deus. Mas se os dois das trevas, agora um é luz, fique no relacionamento e seja uma bênção. Se a esposa dê testemunho com a sua vida ao seu marido, se é o marido, dê testemunho com a sua vida para a sua esposa. E bem particularmente, irmãos, como que as mulheres ganham o marido para Cristo, aqui dá um ensinamento muito profundo, irmãos. Não é pegando a Bíblia e pregando um sermão, repetindo um sermão do pastor, ou colocando um alto-falante lá na cabeceira do marido, né, de manhã, e falar, você vai ouvir a pregação e você aceitar Jesus. Não é assim que a gente ganha. É como, irmãos? Pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Aqui, irmãos, o livro sem palavras, né? O evangelismo sem vocabulário, com a atitude das mulheres. Mas que atitude, irmãos? A vida casta em temor. Aí, se você olhar o que quer dizer isso aí, irmãos, vida casta é uma vida sincera, uma vida honesta, entre você e Deus, esposa. Você com sua vida pura e limpa diante de Deus, agora é só você e Deus ali, você tem o Evangelho, você é luz na sua casa. E em temor, está dizendo aqui, que é o respeito que a mulher tem para com o seu marido. Não é porque o marido está em trevas, não conhece Jesus, que a mulher tem o direito de desrespeitá-lo, de falar, está vendo, ele é errado, ele está pecador. Não merece o seu respeito, não, irmãos, ele precisa do seu respeito, porque ele é uma autoridade sobre sua vida, que Deus institui. Ele é pecador, você é pecadora, só que você é salva e ele não é. Então, para salvá-lo, você precisa fazer a sua parte, sendo uma esposa que se sujeita da forma que a Bíblia ensina, que age dessa forma aqui. É algo muito bonito, irmãos, ver testemunho após testemunho de mulheres que anos e anos de oração e de vida dedicada, de buscar a Deus e falar, eu vou ser luz no meu lar, eu vou fazer a minha parte. O coração do marido é quebrantado por causa disso. Muito mais do que se a mulher pregasse na cabeça dele, pegasse uma Bíblia e desse biblada, um versículo e tudo mais. Não que a esposa não deveria testemunhar com respeito e com jeito, falar da vida dela, transformação, isso é importante, irmãos, pregar o Evangelho. Mas a maior pregação aqui, de acordo com esse texto, é com a vida, é com o seu testemunho. Mostra que Jesus, aquele que se submeteu diante da injustiça, ele quer, através de você, esposa, transformar a vida daquele homem. E você vai ver homens e homens assim. Então, a esposa ela pode estar casada com um homem descrente que simplesmente ignora, né, que é indiferente, ou um homem que é hostil, né, que é bravo, que não gosta mesmo, mas o papel da mulher seria isso aí. Então, a Bíblia está cheia, irmãos, de exemplos magníficos sobre como deve ser. Agora, o valor da submissão. Tá bom, a ordem é submeter. O objetivo é a salvação do meu marido. E qual que é o valor disso? Vamos ver o versículo 3 e o versículo 4. Se os irmãos acompanham a leitura em voz alta comigo. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e que é precioso diante de Deus.
Então, o que tem valor aqui diante de Deus quando a mulher se submete ao seu marido? Aqui Pedro está comparando aquilo que já era valorizado pelas mulheres daquela época, como até hoje é, a aparência, a beleza, né? Nada de errado, irmãos, em se cuidar, né? Em se embelezar, em colocar uma roupa bonita, né? Colocar joias, né? Alguns até usam esse versículo para falar, tá vendo? Crente não usa joia. Não é isso que o versículo está falando. Sabe por que não é isso que fala? Se você pensar dessa forma, você tem que falar que crente não usa roupa também. Se é errado usar joia, porque está falando de joia, está falando na compostura dos vestidos. Está errado usar vestido, então, né? A ideia, irmãos, é de a pessoa exagerar, a pessoa se focar naquilo, na roupa, como se tivesse um valor mais importante do que a beleza interior. O que Deus valoriza, irmãos, é a beleza interior, é disso. Mas o homem encoberto no coração. Quando diz homem, está falando do ser humano, está falando do homem interior. É a mesma coisa que diz lá em Efésios 3,16. É a palavra, é o sentido, né? Efésios 3,16. Que diz assim, no final do verso: que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, tanto o homem quanto a mulher, no seu interior, é que deve focar a beleza, o tempo, a energia. Lembra daquele outro texto que o exercício físico para pouco é proveitoso, né? Mas a piedade vale muito. Então, irmãos, não é que por causa disso que os homens não vão fazer exercício. Os homens agora vão viver sedentariamente. Não, devemos cuidar. É pouco proveitoso, mas é proveitoso. Mas mais proveitoso é a sua vida com Deus. E aqui é o mesmo sentido, irmãos. Não é errado a mulher se cuidar, a mulher se vestir bem, mas infelizmente muitas só focam nessas coisas exteriores. E olha o coração um vazio. Não tem nada de valioso lá dentro para oferecer. É um vazio, é um oco tremendo. Então aqui a mulher que conhece Jesus, a mulher salva, ela deveria então se sujeitar ao marido, na liderança que o marido tem, para ganhar o marido descrente e valorizar o coração, né? Valorizar a intenção, a motivação. Aqui, irmãos, olha para você ver como que é importante. Está falando que o homem interior, né, o homem encoberto no coração, e que tem essa atitude, a mulher que tem essa atitude, está falando no incorruptível traje de um espírito humano, só que está falando do traje interior, né? Primeiramente, esse traje é incorruptível, ou seja, ele permanece, ele não vai acabar. Enquanto que as nossas roupas vão encher de traça, vai acabar, vai apodrecer, né? Vai ficando velha, a hora que você vai deixar no guarda-roupa lá durante a estação toda, você vai abrir, está cheio de furinho, né? Já aconteceu isso com você? Né? Quem não cuida direito, não põe naftalina lá, você vai... Porque essas coisas são perecíveis, irmãos, acabam. Mas o homem interior, se você valoriza, se você cresce em comunhão com Deus, mulheres e homens também, essas coisas permanecem, tá? Essa beleza perdura e essa beleza abençoa, porque o marido vai perceber que ele não casou com aquela moça princesa linda e ela vai ficar assim até o final da vida. 10, 20, 30, 40, 50 anos vão se passar, né? E a beleza física ela vai desvanecer. Mulheres casam com aquele homem atlético, bonito, daqui a pouco ele só tem músculo nessa região aqui, né? Então, irmãos, tudo muda. O que é físico, o que é material, irmãos, acaba. Se o amor está baseado na aparência, no que é material, triste vai ser você. Mas se está baseado na beleza interior, que é o que o texto está dizendo, feliz é você. Então, irmãos, isso aqui é precioso para o marido, uma esposa que valoriza a beleza interior acima da exterior. Valoriza os dois, né? Mas acima. E é precioso para Deus, o que é mais importante. Deus, irmãos, não está se preocupando com que roupa você está usando, no sentido assim, que é decência, logicamente, né? Mas que marca, se você está... Não é isso que Deus está focando, Ele quer qualidade interior, coração. Olha que bonito, irmãos. Então, a mulher que se sujeita, a mulher que coopera voluntariamente, né, ao seu marido, ela tem essa beleza interior. Aí eu gostaria de dar um exemplo da própria palavra de Deus. Pedro usa uma mulher para falar disso. Todas as mulheres da Bíblia, irmãos, são pecadoras, assim como todos os homens, a não ser Jesus Cristo, que nunca pecou. Mas Deus não esconde os erros do ser humano, não é verdade, irmãos? Isso é graça de Deus, né?
ninguém pode se levantar aqui, eu não posso me levantar aqui e falar, eu sou melhor que vocês, porque eu vou estar mentindo se eu falar. E se eu falar, ainda mais se eu falar, eu sou humilde, aí não dá, aí você não vai acreditar mesmo, né? Porque eu não estou sendo humilde se eu falar isso. Devemos reconhecer que somos salvos pela graça, e se não fosse a graça de Deus, estaríamos na lama do jeito que estávamos. Amém, irmãos? Amém. Mas devemos ver que Deus usa pessoas, Deus transforma vidas, Deus destaca qualidades que Ele põe lá, e que se essa pessoa obedece, ela anda com Deus, ela vai luzir no mundo em trevas. Então essa mulher, Sara, foi que Deus usou, através do apóstolo Paulo que escreveu aqui, para nos dar um bom exemplo. Olha aqui. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Então ele fala, dá um exemplo lá no Velho Testamento, antigamente que as mulheres elas se preocupavam com a beleza interior e se sujeitavam aos seus maridos. E olha o que diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Que texto riquíssimo, irmãos. Maravilhoso aqui. Olha, aqui nós vemos, se você lembrar um pouco a história da Sara, porque nós não vamos ter de tempo, né, para ver aqui, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele destaca qualidades de uma mulher que se submete ao seu marido. Só falando aqui, olha aqui, no versículo 5, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Então a primeira qualidade é que essas mulheres eram santas, não no sentido de serem veneradas, de merecerem adoração ou oração para elas, porque santo no sentido que eram separadas desse mundo em trevas. Enquanto todas as mulheres talvez se preocupavam com roupa, com aparência, essas mulheres se preocupavam com o seu interior e se submeter ao líder que Deus colocou na sua vida. Então essas mulheres eram santas. Olha que qualidade, irmãos. São exemplo para nós. E elas esperavam em Deus, ou seja, elas tinham fé em Deus, elas confiavam em Deus. Apesar de estar no mundo caído, em que os homens, nós vamos ver aqui, até homens de Deus são falhos, e eles vão errar, até pisar na bola, tá? Mas são homens de Deus. Abraão, pecador, bola, tá? Mas são homens de Deus. Abraão, pecador, tá? Nossa fé deve estar em Deus, e é por causa de Deus que devemos agir em obediência para ser uma bênção e uma luz, não por causa do ser humano. Ninguém merece, irmãos, tá? Mas Deus merece. Então essas mulheres eram santas, elas esperavam em Deus, tinham fé. E o que mais está falando aqui, irmãos? Elas tinham submissão na vida, elas estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Não estavam sujeitas aos maridos dos outros, e nem a todos os homens, mas aos seus maridos, porque é isso que Deus requer. Deus criou a Eva para cooperar, para ser o quê? Auxiliadora, ajudadora e idônea de Adão, né? E depois, no Novo Testamento, repete-se várias vezes: sejam sujeitos aos seus próprios maridos. E aqui Pedro está falando, elas então estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Elas também obedeciam, né, no caso da Sara. Como Sara obedecia a Abraão, já havia obediência. Então a sujeição com a obediência. Sujeição é uma atitude do coração, obediência é uma prática da sujeição. E uma forma que ela demonstrava obediência, irmãos, e sujeição, era chamando-lhe Senhor. Então isso aqui é muito destacado nesse texto, muito bonito isso aqui. Se os irmãos abrirem comigo em Gênesis capítulo 18, versículo 12, Gênesis 18, 12, olha o que diz lá. É nesse texto que Pedro está se baseando para falar isso, tá? É nessa história aqui. Gênesis 18, 12. Aqui foi quando Abraão e Sara receberam a promessa de ter um filho, né, um descendente, e eles já eram idosos, né? E os anjos foram lá, os homens apareceram e falaram. Aí diz no versículo 12: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho?
Então aqui, irmãos, ela não falou com os anjos, não falou com Abraão, não falou com ninguém, ela falou consigo mesmo, ou seja, ela estava meditando, talvez falando para dentro, sabe quando você conversa com você mesmo? Como que sabemos, irmão? O autor aqui, que é Moisés, ele escreveu porque provavelmente ela mencionou, foi falado depois, mas na hora aqui, irmãos, ela falou com ela. Ninguém sabia do que estava acontecendo, só ela e Deus. Ela riu-se consigo, dizendo consigo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho, ou seja, eu vou ser mãe, sendo uma mulher idosa, e o meu Senhor, ela não chamou ele de você, e nem de meu homem, de meu marido, ela falou, o meu Senhor. Alguns falam, mas isso é cultural. Cultural, talvez se você falar Senhor hoje, talvez você não vai atrair muita atenção, né? Uma mulher chamar o homem de Senhor. Antigamente, né, meus avós, né, era mais comum, né, era respeitoso. Hoje em dia, talvez você falar, as pessoas vão estranhar. E a ordem aqui, irmãos, não é que as mulheres da igreja têm que chamar o seu marido de Senhor, a partir de hoje, que o pastor Fábio falou. Não, irmãos, não é isso. A ideia, irmãos, é o respeito que isso impõe, o peso de respeito que ela tinha, porque ela podia muito bem, no seu coração, ter uma visão do seu marido, ele é um velhinho já, eu sou velhinho, a gente não pode ter filho. Não, ela pensou nele como Senhor, o meu Senhor, não é Senhor de qualquer um, meu Senhor. Então, isso foi tão marcante que Pedro trouxe no Novo Testamento e repetiu que isso era um sinal de respeito, de obediência e de submissão da Sara. O fato dela ter chamado Abraão de Senhor. Então, irmãos, a lição que eu queria trazer para as irmãs, para todos nós, porque todos nós devemos ser submissos a Deus, é que a submissão tem que começar no coração, irmãos. Se não começa no coração, vai ser externa. Isso todo mundo percebe. O marido percebe, as pessoas percebem. Quando nossa sujeição está só daqui para frente, ou da boca para fora, ela não é a sujeição que agrada a Deus. Deus está preocupado, irmãos, com o interior, né? Mais do que o exterior, como acabamos de falar. E é esse tipo de sujeição da Sara que Deus quer na minha vida e na sua vida como esposa. Que consideração, irmãos. Falando quando ninguém está vendo, quando seu marido não está ouvindo, mas ela considerava ele como Senhor. Agora, você vê aqui na Bíblia, a Sara passou por uns bocados difíceis, e mesmo assim, ela tinha Abraão como Senhor dela. Ela era submissa ao marido. Ela submissa ao marido quando Abraão agiu pela fé, tomando decisões que parecia loucura. Imagina, hoje em dia, o marido chega para a esposa e fala, Deus falou comigo que eu vou sair daqui, vou largar emprego, largar casa, largar nossos parentes, largar esse lugar que a gente conhece, que a gente tem talvez já prosperidades aqui, e nós vamos sair, abandonar tudo e vamos para um lugar. Onde, amor? Não sei. Que esposa, na sua sã consciência, apoiaria sem problema nenhum e amém, quando você falar eu vou, sem questionar, sem duvidar, Sara não questionou, irmãos. Ela seguiu o seu Senhor. Não é difícil, irmãos. E ele estava obedecendo a Deus. Abraão fez isso porque é o pai da fé, ele confiou em Deus e ele obedeceu a Deus. Então, vê essa mulher, isso está em Gênesis 12. E quando eles tiveram o filho da promessa, Isaac, depois de tanto tempo, né, não foi no dia seguinte que ele recebeu o cumprimento da promessa, em Gênesis 22, Deus falou, você vai sacrificar Isaac. Já pensou em falar isso para sua esposa? Deus falou para sacrificar Isaac. Imagina uma mãe sabendo disso, mas a Sara continuou com ele. E até mesmo quando Abraão vacilou na fé, quando ele agiu por fé nessas 2 horas e quando ele vacilou na fé. Pastor, quando ele vacilou na fé, tem pelo menos 3 histórias aqui que falam. Quando ele mentiu que ela era sua irmã ao invés de sua esposa, lembra disso? Ele foi no Egito, em Gênesis 12, e porque a Bíblia fala que ela era uma mulher bonita, tá vendo? Não é porque ela tinha beleza interior que ela não era bonita por fora, mas ela valorizava mais o interior. Ela era uma senhora idosa e muito bonita. Dá para imaginar isso, moço? Uma mulher que tinha provavelmente 90 anos de idade, uma mulher que era cobiçada pelos homens, pelos reis. Um pouquinho bonita, né? Fisicamente bonita. Eu queria propaganda de cosméticos, né? Naquela época, né? Mas ele então falou, para ele não me matar para ficar com você, eu vou falar que você é minha irmã. E ela foi.
e sofreu as consequências, logicamente, na decisão. Quase foram excomungados dali do Egito, né? E até que, graças a Deus, pela graça de Deus, o faraó não chegou a consumir um relacionamento com ela, porque ele descobriu que era uma mentira. Aí também Abraão, ele dormiu com a serva dele, porque Sara não tinha confiado ali em Deus. E ela pegou a serva e falou: então vamos ter um filho, sim, vou dar uma mãozinha para Deus, né? Então Abraão dormiu com uma serva. Isso podia gerar uma desconfiança na vida dela pro resto da vida. Ela podia largar dele, mas ela continuou com o seu Senhor. E a Sara também recebeu de novo, Gênesis capítulo 20, a mesma história da mentira. Abraão mentiu para um outro rei em Gerar, mentiu para ele que ela era sua irmã, com medo também do rei matá-lo e ficar com ela. Então, duas vezes no mesmo erro, mas Sara sempre chamou Abraão de Senhor, sempre tratou ele como Senhor, sempre se sujeitou ao seu marido. Então, esse exemplo, irmãos, de sujeição que Pedro usa para dar para nós, irmãos, a ideia de que as mulheres deveriam lembrar-se da sujeição que vem do coração. Então, para finalizar, eu queria perguntar para as irmãs, para as esposas: você demonstra submissão diante do seu marido, mas o seu coração está magoado ou rebelde? Porque se isso acontece, esse tipo de submissão é importante, mas não é isso que Deus valoriza. Mas é muito alto o padrão de Deus, né? Mas Deus está preocupado com o coração mais do que o exterior. Então quer dizer que se eu não consigo, não adianta. Não, você deve fazer o exterior, mas cultivar o interior. Então aqui aprendemos, né? Eu quero falar para você, minha irmã, esposa, né? Você se submete, mas nutre mágoa e rebeldia no coração. Peça ajuda a Deus, para que você possa respeitar e submeter ao seu marido a partir do seu coração, pois Deus valoriza isso. Então, de acordo com esse texto, irmãos, eu queria encorajar as irmãs, que eu sei que é um desafio, né, no mundo caído, em que os homens, muitas vezes, eles não são líderes amorosos, e que é muito tentador para as mulheres usurpar da liderança, né, que não lhe cabe, assumir o papel por falta de ou negligência, né, do próprio marido. Mas como então você ser submissa de maneira que honra a Deus de coração e ajudar o homem que Deus colocou na sua vida? Se ele não é crente, a ele ser salvo. E se ele é crente, a ele ser amadurecido, a ser um líder que ama, como Cristo ama. Então, mulheres, sua tarefa é grandiosa, mas Deus vai te ajudar quando você faz a sua parte. No silêncio, na sua atitude, Deus está trabalhando. E quando Deus trabalha, as coisas acontecem. Mais do que um sermão pregado, mas é um coração trabalhado por Deus. Quando a sua vida está diante do altar, diante daquele que criou a família. Então, eu vou pedir que você feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Dê força às nossas irmãs aqui, as esposas. Dê força àquelas que estão solteiras, que vão enfrentar o desafio pela frente de se casarem um dia, se o Senhor assim quiser. Senhor Deus, dê força aos homens que aqui estão. Que responsabilidade grandiosa de amarmos, de liderarmos como servos, de cuidarmos e sacrificarmos nossa vida em prol da nossa esposa. Nós sabemos que estamos muito aquém e não merecemos a submissão da esposa que o Senhor nos dá, mas o Senhor, ó Pai, nos ajude e use inclusive as nossas esposas para nos ajudar a sermos os líderes que o Senhor quer. Cada um fazendo bem a sua função, cumprindo o seu papel, e o Senhor vai cuidar do resto. Oramos, ó Pai, que o Senhor dê força e vitória em todos os casamentos, ó Pai, porque todos passam por crise, mas que no altar o Senhor venha restaurar, venha curar, venha ajudar para que haja perdão, para que haja a tua liderança em todas as famílias aqui na nossa igreja e aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.